Santa Catarina chegou a 520 mil casos confirmados de coronavírus. O estado tem 520.577 casos confirmados de coronavírus, com 5.637 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados são do boletim do governo estadual, divulgado na noite desse domingo. Com esses números, Santa Catarina segue como o terceiro estado brasileiro com mais pacientes infectados pela doença. São 26 óbitos a mais em comparação com a atualização anterior, divulgada no sábado. O total de confirmados aumentou 1.772 em 24 horas e o número de casos ativos diminuiu em 201. 20.247 pacientes continuam em acompanhamento no momento e a taxa de ocupação geral das unidades de terapia intensiva é de 79,7%. 37 leitos de UTI estão livres e 558 ocupados por pacientes com confirmação ou suspeita da Covid-19. O Rio do Sul registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima era um paciente de 86 anos que estava internado no Hospital Regional Alto Vale desde o dia 30 de dezembro. No total, são 32 mortes registradas na cidade e 167 nos municípios da região. A Agrolândia tem 25 casos ativos de coronavírus e 372 recuperados. 8 pessoas morreram na cidade. A Agronômica tem 31 casos ativos e 219 moradores que se recuperaram da doença. 6 mortes foram registradas. A Atalanta tem 7 casos ativos e 96 recuperados. A cidade não tem pacientes internados nem registrou mortes em decorrência da Covid-19. A Aurora continua com 9 casos ativos, sendo que 2 deles estão internados. 196 pacientes se recuperaram e 4 pessoas morreram. Braço do Trombudo tem 28 casos ativos de coronavírus. 279 moradores se recuperaram e 3 pessoas morreram. Chapadão do Lajeado tem 1 caso ativo de Covid-19 no momento. 69 pessoas se recuperaram da doença e uma vítima morreu na cidade. Dona Ema tem 6 casos ativos, sendo que um morador permanece internado. 244 se recuperaram e uma morte foi registrada pela Covid-19. Ibirama continua com 50 casos ativos. A cidade do Vale Norte tem 6 pacientes internados nesse momento. São mais de 1.000 pacientes recuperados e 19 mortes registradas no município. Imbuia tem 30 casos ativos com um paciente internado. 260 pessoas se recuperaram e 3 morreram. Ituporanga tem 28 casos ativos e mais de 1.200 pacientes recuperados. 4 moradores continuam internados e 16 morreram em decorrência do novo coronavírus. José Boatê tem 5 casos ativos no momento. 495 pacientes se recuperaram e 6 pessoas morreram. Laurentino tem 51 casos ativos, com uma pessoa ainda internada. Não foram registradas mortes na cidade e 538 pacientes se recuperaram da doença. Lontras tem 26 casos ativos, com 2 pacientes internados. 492 se recuperaram e 3 pessoas morreram. Mirim Doce tem 6 casos ativos. 94 moradores estão recuperados da Covid-19 e 2 mortes foram registradas na cidade. Petrolândia continua com 10 casos ativos de coronavírus. 152 se recuperaram e 3 pessoas morreram. Pouso Redondo tem 26 casos ativos. 981 moradores se recuperaram e 13 mortes foram registradas na cidade. Presidente Getúlio tem 36 casos ativos, com 3 moradores internados. 1.009 pacientes se recuperaram e 14 pessoas morreram na cidade. Presidente Nereu tem 3 casos ativos, 52 moradores se recuperaram e 2 mortes foram registradas na cidade. Rio do Campo tem 3 casos ativos de coronavírus, 208 se recuperaram e 3 pessoas morreram na cidade. Rio do Oeste tem 2 casos ativos no momento. 374 moradores se recuperaram e 3 pessoas morreram. Rio do Sul tem 177 casos ativos.
13 moradores permanecem internados e mais de 4.000 se recuperaram. 32 pessoas morreram na maior cidade do Alto Vale. Salete tem 27 casos ativos de coronavírus, sendo que 2 pacientes estão internados. 398 se recuperaram e 2 mortes foram registradas. Santa Terezinha tem 8 casos ativos, 101 pacientes se recuperaram e 2 pessoas morreram na cidade. Taió tem 35 casos ativos, com 3 pacientes internados. Mais de 1.000 se recuperaram e 10 pessoas morreram na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central tem 32 casos ativos, 537 pessoas se recuperaram e 6 moradores morreram em decorrência de complicações por conta da Covid-19. Vidal Ramos tem 6 casos ativos, com 2 pacientes internados. 175 pessoas se recuperaram e 3 mortes foram registradas na cidade. Vitor Meireles continua com 18 casos ativos, 229 pessoas se recuperaram e 1 pessoa morreu na cidade. Vitimarsum tem 26 casos ativos de coronavírus com um paciente internado. 147 pessoas se recuperaram e 1 pessoa morreu. O Alto Vale tem, nesse dia 11 de janeiro, 712 casos ativos de Covid-19. São 16.442 casos confirmados desde o início da pandemia. 41 moradores do Alto Vale estão internados e 167 mortes foram registradas pela doença, representando um aumento de 10 mortes na última semana.